Olá pessoal, eu sou o Alan Dantas com a SCI Brasil e nesse vídeo eu gostaria de ensinar vocês como utilizar um dicionário online. Meu dicionário favorito é o Lingo, eu vou te mostrar por quê, ele tem um recurso muito bom para quem está aprendendo inglês. Eu vou também mostrar para você como pesquisar palavras relevantes, como pesquisar o vocabulário correto para você começar a falar inglês logo, começar a entender inglês da forma mais rápida possível. E depois eu vou passar alguns exercícios para você praticar vocabulário e praticar a sua fala, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa do Lingui. O Lingui ele pode ser acessado através do site lingui.com. O nome está aqui, como você pode ver, lingue.com, ou pelo aplicativo com o mesmo nome na sua loja de aplicativos aí, Android ou iOS. E aí você tem aqui as configurações de línguas, né? Obviamente, você vai querer pesquisar uma palavra que você não sabe em inglês e quer saber como ela é em português, você vai ter essa ordenação. Se você quiser pesquisar uma palavra do português para descobrir como ela é em inglês, você vai invertê-la, como você já deve imaginar, né? Vamos lá, vamos pegar uma palavra aqui, por exemplo, even, que é uma palavra bem complexa. A primeira coisa que você vai ter aqui, você vai ter um menu rápido aqui para você ver as palavras mais recorrentes relacionadas a even. Então o que você faz? Você escolhe, mas o que você está procurando? Ah, estou procurando even como adjetivo. Opa, está aqui. Ou even como advérbio. Opa, está aqui também. Então esse aqui é o cara que eu vou clicar. Clicando na tela, o que você vai ter? Você vai ter o ícone para pronúncia. Ah, eu quero saber como é que se fala. Even. Tem até o britânico aqui, ó. Even. Even or Even. even. Então você pode ver a pronúncia, você pode anotar a pronúncia, e aí você tem alguns usos disso daqui em português. Even pode ser plano, mas o que é plano? É o plano que eu tenho para viajar ou é algo que é plano? Vai depender da classificação da palavra. Se a palavra aqui está dizendo que é um adjetivo, ou seja, se você viu o nosso vídeo sobre manual de línguas, o que é adjetivo, o que é tudo mais, você sabe que adjetivo classifica as palavras. Então está dizendo aqui que algo é plano, este terreno é plano, é uma qualidade. Então você usa o even. Veja bem, é muito importante você entender essas coisas básicas do que é adjetivo, substantivo, verbo e tudo mais. E foi por isso que eu fiz um vídeo até meio longo para você entender essas coisas básicas, porque quando você for aprender de forma rápida, você vai ter dúvidas e vai ter que ficar voltando a todo momento. Então entenda as coisas básicas primeiro. Então plano como adjetivo, como um classificador de palavras, está aqui é even. Tá bom, mas e exemplos? Aqui tem um exemplo em inglês aqui. I need an even surface to iron my shirt. E logo temos em português. Preciso de uma superfície plana. Opa, estou classificando a superfície. Legal. Preciso de uma superfície plana para passar minha camisa. Então já sabemos alguns exemplos legais aqui em inglês e português para fazer referência. Por que exemplos são importantes? Porque você não vai traduzir uma língua para outra colocando palavra por palavra na mesma ordem. O inglês não usa algumas preposições, não tem a mesma ordem de palavras que o português. Se você traduzir palavra por palavra somente usando o tradutor sem entender exemplos, você não vai aprender a falar inglês. Você simplesmente vai falar português com palavras de inglês. Então vai ficar muito estranho, você não vai conseguir se comunicar na língua de verdade. Então aqui temos outros usos, né? Tem até um less common aqui, que é o menos comum. Pode ser algo que é constante, homogêneo e tudo mais. E o que eu quero te mostrar são as outras possibilidades que estão por aqui e tudo mais. Mas o que eu quero te mostrar é isso aqui, gente, ó, esse external sources. O que o Lingui faz é, ele se conecta e ele puxa exemplos da palavra pesquisada em outros sites e em outros documentos na internet. Então tem aqui, ó, in fact, even Lord, nananana. Então tem um exemplo aqui usando even de alguma forma específica. Tem um outro exemplo aqui embaixo usando even de outra forma. Então você consegue analisar o uso dessa palavra em diferentes exemplos e em diferentes contextos. Isso não é incrível? É incrível porque você começa a aprender como usar essa palavra, não somente a tradução dela.
Isso é muito importante. Então é legal você notar isso aqui. Então, para o vídeo não ficar muito longo, beleza, você entendeu como pesquisar palavras, você tem o seu caderno de vocabulário, eu recomendo que você tenha um caderno físico de vocabulário, você anote a palavra de uma cor, um exemplo usando essa palavra de outra cor e talvez uma definição ou alguma conclusão sua ali, para que você se lembre disso no futuro. Qual é a lista de palavras que você deve seguir, na minha opinião e na opinião dos professores que trabalham comigo, de acordo com o método que a gente usa e tem funcionado com muitas pessoas? Você deve seguir uma lista de acordo com a recorrência dessas palavras. Então, de acordo com a frequência que essas palavras são usadas por aí, usadas na internet, na fala, nos livros e tudo mais, você deve conhecer as palavras. Então, como você sabe disso? Tem essa lista, esse PDF que você pode encontrar no nosso grupo do Facebook chamado Brasileiros Aprendendo Inglês Juntos. Então, a gente vai criar uma comunidade onde brasileiros se ajudam, professores e alunos juntos. E você pode até ver que outras pessoas já estão baixando aqui, ó. Todo mundo já está acessando essa lista para usar desde o ano passado, desde 2007. Então, como é que você sabe onde começar? Tem um número do lado da palavra. O número indica o ranking dessa palavra em termos de uso. Qual é a palavra mais usada? The, que é o artigo o, a ou os, as. Por exemplo, a menina, o menino, as meninas, os meninos. É a mais usada. Então, você vai descendo o número aqui. As 100 primeiras são as mais importantes, mas nós temos 300. E por que é interessante você usar essa lista? Ao estudar essas palavras, por exemplo, cheguei a his. Você entende que his é dele. Então, o carro dele, eu gosto do carro dele, ele bateu sua mão, no caso a sua mão em português é a mão dele, né? Então você começa a entender conceitos gramaticais através dos exemplos. Então seria como se você estivesse se ensinando ou tendo aulas através da ordem das palavras. Então quando você vê que don't, que está aqui, na verdade é a abreviação de do not, que na verdade é a expressão do tempo do presente nas frases negativas e interrogativas, que só funciona no inglês, não tem como entender no português, você começa a criar uma lógica na sua cabeça e seu cérebro começa a funcionar em inglês, porque você está atrás das palavras recorrentes. Mas isso é um processo que você tem que persistir e no começo ele é um pouquinho dificultoso, mas depois você embala e quando você começa a entender, você começa a sentir a diferença disso ao assistir um filme, ao ler um texto ou fazer algo do gênero, você começa a se motivar mais e você termina essa lista mais rapidamente. Tá bom? Então tá aqui a lista pode ser encontrada no link da postagem fixa no topo da página Brasileiros Aprendendo Inglês junto do nosso grupo do Facebook, espero você lá. Beleza, pegou a lista, pesquisou as palavras, tudo mais, vamos às atividades. Atividade, você vai entrar no site newsinlevels.com. Se o site permitir. E aí você vai fazer o quê? Isso aqui é um site bacana, usamos muito esse site. São notícias reais em níveis distintos, como eu já falei em outros vídeos. Não sugiro que você use o nível 1, use do 2 para frente, 2 ou 3. Então você vai escolher uma notícia. Todo dia tem notícia nova. Chegou aqui notícias reais, estão lá. Tartarugas e plástico. Aqui está o texto dessa notícia e aqui está o áudio dela. Então você vai ouvir o áudio, vai tentar entender, vai fazer tudo mais. Aqui tem as palavras mais difíceis explicadas. E aí o que você vai fazer? Você vai postar um vídeo seu, ou um áudio, né? Que na verdade é um vídeo que você tampa a sua imagem, vira um áudio lá no grupo Brasileiros Aprendendo Inglês Juntos, resumindo, ou seja, contando essa história, utilizando os vocabulários, as palavras do vocabulário que você está estudando no momento. Então, por exemplo, você está lá, vamos voltar para a lista. Você está lá aprendendo a palavra find hoje, ou você está usando find, who, can e run. Então, no seu exemplo, você vai se planejar, vai se organizar para resumir essa história usando essas palavras. Por exemplo, você sabe quem, que é who, né? Você conhece alguém que joga plástico no mar? É o who lá, né?
Nós precisamos encontrar essas pessoas. We need to find these people. Então, e aí você começa a utilizar esse vocabulário novo e criar um resumo de uma notícia real. O que vai acontecer? Ao ouvir o áudio, você treina o teu ouvido. Ao ler o texto, você treina seu vocabulário e a sua familiaridade com as palavras do inglês. Ao pesquisar o vocabulário aqui no Lingui e colocar a ordem dessas palavras no seu caderno de vocabulário, você está enriquecendo o seu vocabulário. E aí você treina o quê? Você treina todas as partes e todas as competências do seu cérebro relacionadas com o inglês. Leitura, ouvido, fala e até escrita, porque você vai escrever um pouquinho para organizar a tua fala. Veja como uma atividade rica, que exige um certo trabalho, mas depois pega ritmo e depois você vai sentir os benefícios. E aí você vai enviar esse seu áudio, né, que é um vídeo que você está falando nele só para gravar o áudio, você pode tampar o seu rosto, tampar a tela, para o nosso grupo, e lá a gente vai dar um comentário para você, ó, legal, você precisa melhorar isso, olha, muito bom, a pronúncia pode ser assim, e coisa do gênero, toma aqui uma mini aula, toma aqui um vídeo, um artigo da internet para melhorar, e nessa vamos crescendo todos juntos. Dessa forma você pratica, você vai ter um feedback, olha, eu entendi o que você disse, você falou das tartarugas e o plástico no mar e tudo mais, e quando você percebe que você começa a ser entendido numa nova língua, você se motiva para falar mais dessa língua. Então esse é um exercício rápido, espero que não tenha sido muito longo o vídeo, espero que seja útil. Um breve vídeo com atividades e explicações de como fazer uma melhoria no seu vocabulário e nas suas habilidades do inglês. Um forte abraço e até mais. Olá, meu nome é Alan Dantas e o objetivo deste canal é fazer com que qualquer pessoa com o mínimo acesso à internet possa aprender inglês, mudar seus hábitos e convicções, ter acesso a mais oportunidades, se tornando assim agentes de mudanças em suas próprias vidas e na vida dos outros.